O programa está oficialmente aberto. Hoje, dia 14 de novembro de 2025, você está no canal Cuesta Verde Jornalismo de Verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda, sim. O meu amigo Naldo quer se aposentar e por isso está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com um detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo. Ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. É isso aí, gente. Vamos lá, porque hoje é sexta, né? Sexta-feira é dia de quê? De tomar uma geladinha, cara. Nem me fale que você não tomará uma geladinha hoje, que eu vou amaldiçoá-lo. Dito isto, livro de oração em mãos. Quem não tiver, mãos em posição de prece, muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males. Dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. Eu peço ao nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que injustiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. Ok, gente, hoje estamos regressando ao quadro, acredite se quiser, sim, o quadro mais libidinoso do Cuesta. E, função disso, a pessoa dá um alerta que muita gente entrou no Cuesta, está acompanhando o Cuesta. Hoje é um programa de cunho pornográfico. Se você não gosta de pornografia, não vá adiante, ok? Espera aí, você vai um programa de pornografia. Bem, o programa de hoje, ele não tem o intuito de instar a minha audiência a práticas libidinosas, mas sim, dentro da linha editorial do Cuesta, analisar a questão do sexo. Sim, o sexo é uma das ferramentas de engenharia social mais poderosas da humanidade. Nós tínhamos três: religião, cinema e sexo. Hoje a religião não apita mais nada. E só sobrou o sexo e o cinema. E os dois vão trocando de posição a cada instante. E a gente tem que entender que o sexo ele é utilizado como instrumento de ferramenta social. Por quê? Ferramenta de engenharia social. Por quê? Porque o sexo é uma necessidade do ser humano. O sexo é uma necessidade. Faz parte da realidade do ser humano. Tem até numa palestra do mestre Okawa, acho que é as leis de Alfa, se não me engano, falando que foi colocado esse desejo sexual que é para levar as pessoas ao ato de reprodução, sim, para motivar a reprodução. Ah, Matheus, mas nem todo sexo envolveria reprodução, que o sexo é gostoso. Sim, é gostoso, eu sei disso. Ele lida com a química, com os hormônios, com a questão do prazer, é muito forte isso. Por isso que existe uma discussão, também no meio religioso, mas no meio cristão, que falou que o homem e a mulher seriam unos na carne, e muita gente no cristianismo, por exemplo, é contra os métodos contraceptivos. Eu já sou a favor, porque eu creio o seguinte: o sexo pode ser usado recreativamente, contudo a finalidade dele é a reprodução. Então, os métodos contraceptivos seriam utilizáveis partindo
do princípio de que as pessoas que estão fazendo sexo não têm condição de ter um filho. Aí é melhor evitar. O ideal seria evitar a prática sexual mesmo, porque com motivação para a pessoa evoluir na vida dela para poder ter filhos. Mas, se não dá, eu sei que é difícil, eu sei disso. Sei disso aí que você sai uma noite, toma uns Spirit Night a mais, dá aquele calor, tal, aquele que fala, aquele silêncio constrangedor, e o caminho lógico que é a cama. Mas utiliza-se os métodos para evitar evitar o inevitável, que eu falo, não existe gravidez indesejada, porque a função do sexo é essa. Então, você procura reduzir a probabilidade disso. Em todo caso, dentro da linha do Cuesta, nós vamos para o uso do sexo como engenharia social. E eu quero dar um exemplo aqui. Ó. Eu li este livro aqui, ó. 38 estratégias para vencer qualquer debate, a arte de ter razão, do Arthur Schopenhauer. O livro não é nem um livro interessante, que não tem nem nada. Só que eu já sei desde que eu sou moleque, a gente tinha habituado a vencer debate, então são técnicas que são muito bem conhecidas. Em todo caso, o que me chamou a atenção neste livro aqui foi isso aqui. Esse desenho aqui, ó. Deixa eu pôr aqui para vocês verem. É o Bolsonaro, na época, esse livro de 2014, é o deputado Jair Bolsonaro contra o kit gay. E aqui eles usam de uma canalista que eles falam, qual é o sentido ruim na proposta do outro, como se o kit gay fosse algo de bom. E aqui do lado, não sei se vocês conseguem ler, está escrito, ó, é contra o casamento gay, não case com ninguém, é contra casamento gay. O gay pagando o casamento do bolso dele, ele pode fazer o que ele quiser, casar com quem ele quiser, casar com uma porta, com uma tartaruga, pagando do bolso dele, ele faz o que ele quiser. Agora, o que se é contra esse negócio de kit gay, porque isso daí era uma safadeza. Eles queriam dar livro com um papo de que eram contra, queriam combater o preconceito contra o homossexual, eles queriam dar livro de viadagem para a criança, numa idade em que a criança aprende tudo por mimetismo. Sabe? Isso daí chama-se canalice. E graças a Deus nós tínhamos o Bolsonaro lá para evitar que isso acontecesse. A partir daí começou a aparecer e subir no conceito de todo mundo. Mas esse livro aqui tem um detalhe, ó. Se você olhar aqui, ele é da Faro Editorial. Aqui um pouco de briga na questão aqui, né? E como, não sei se vocês conseguem ler aqui, ó, diretor editorial Pedro Almeida, aqui, Faro Editorial, é de 2014. 11 anos retroativos. Eu quero mostrar esse livro aqui, ó, O Grande Circo, do Guilherme Fiuza. Eu fui ao lançamento dele, eu já mostrei isso aqui em outros momentos, ó. Ele está até autografado aqui. Ao Matheus, do Guilherme Fiuza, aqui, ele autografou. Esse livro é lançado pelo selo Aves Raras, que é da Faro Editorial. Tá vendo? Vocês conseguem ver aqui? Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui. Faro Editorial. E quem é o diretor editorial? O senhor Pedro Almeida. Ah, Matheus. Ou seja, aquela ilustração do Bolsonaro saiu com a chancela dele. Claro, são 11 anos. O cara mudou. Eu acredito na evolução das pessoas. Contudo, lá na livraria dele, lá eu vi uns livros estranhos, mas não vou entrar em detalhes. Em todo caso, ele atua junto do Guilherme Fiuza no programa Outras Coisas, da revista Oeste, que é um programa que tem, assim, digamos, um viés conservador. E lá ele tem um personagem que é o Gugu Dadá. É o Gugu Dadá. Baseado na vida pregressa dele, ele poderia se chamar o Cucu Dadá. Ok? Pode ser essa brincadeira do Cucu Dadá. Fica claro que eu vou usar um vocabulário um pouco mais solto hoje, bem solto. Então por isso que eu falo, você que é meio
meio cheio de 9 horas. Não assista, que o negócio vai pegar fogo hoje, ok? Agora, se você gosta de uma pornografia, é um prato cheio, ok? Vamos para o texto de hoje, a gente conversa mais na sequência dele. Em 3 de setembro de 2024, eu perpetrei um programa alcunhado de The Big Bang Theory, Homens Herbívoros Japoneses, cujo link está na descrição, tratando de um fenômeno regado com muito leite de soja que se alastrou entre a juventude japonesa. E hoje vou tratar de um dos efeitos colaterais dele, os bares de anfitriões, o estranho, o bizarro, o inesperado. Esses são os assuntos que um homem chamado Robert Leroy Ripley nos desafia em Acredite Se Quiser. De volta ao relato da senhora Kana. Para quem chegou agora, a senhora Kana é o nome fictício de uma jovem, uma mulher jovem, que decidiu frequentar os bares de anfitriões. Vamos lá. Eu não tinha um ambiente doméstico em que alguém dissesse: você está na sua casa, ou bem-vindo ao lar, relata a Cuja sobre o período em que ainda morava com os pais. Meus pais trabalhavam e era uma rotina diária ser repreendida e espancada quando eu chegava do trabalho. Ou seja, como ela demorava, os pais achavam que ela estava no puteiro. Só que um puteiro pelo avesso, o que eu vou chamar de putanheiro. A família estava errada? Não. Os pais querem o melhor para os filhos. E aqui fica claro que ela perdeu a autonomia dela. Preste atenção agora. Quando o anfitrião disse bem-vindo ao lar, eu pensei que estava no meu lugar. Esta é a bondade de uma pessoa real. É uma coisa boa de ouvir alguém dizer obrigado por ter voltado. Nota que, como eu já falei no último programa da série, nós estamos lidando com um especialista em manipulação, uma pessoa persuasiva. E, ou seja, ele identifica um ponto fraco da mulher e passa a explorar esse ponto fraco. Ou seja, ele foi conversando com ela, viu que em casa a relação não era muito boa, ela, pois, não tinha namorado. Situação decorrente dos homens herbívoros japoneses, a desgraça aí que tem no Brasil também, que é um pessoal aí que toma muito leite de soja e os caras ficam com nojo da mulher. Cara, ter nojo de mulher, vou te falar, velho. Te contar, velho. De volta ao texto do Sr. Toro, o Sr. Toro é o autor do artigo. No entanto, as demandas com os anfitriões vão aumentando, com a freguesia sendo forçada a pedir a bebida alcoólica mais cara. Com a conta da senhora Kana alcançando 1,2 milhões de ienes, algo em torno de 45 mil reais, e que, pelo fato de ela não poder pagar, foi sendo computada na conta dela. Ou seja, uma hora ela terá que quitar a dívida. Voltando, esse estilo de negócio em que as clientes são entretidas com um ar de frivolidade é considerado um risco para a moral pública e, portanto, é controlado pela Lei de Controle e Melhoria de Negócios e Diversões, exigindo que os clubes obtenham a aprovação da Comissão de Segurança Pública da província para operar. Então a prostituição é legalizada no Japão? Me pergunta Miriam Big Pig. Bem, vamos entender a coisa. No artigo 2 da Lei Antiprostituição de 1956 se lê que prostituição significa ter relações sexuais com uma pessoa em troca de remuneração ou recompensa. E é aí que está o pulo do gato. Relação sexual em japonês é seiko. Logo, se entende que seiko é o sexo vaginal e não as suas variações. Por essa lógica, é possível fazer muita coisa e ao mesmo tempo não fazer nada. Já que, segundo a lei, não houve coito. É algo conceitual. Estão entendendo a coisa, hein, meu? Se a mulher usar todos os orifícios do corpo, com exceção da vagina, não é considerado sexo no Japão, segundo a lei de prostituição. Ok? Mas essa coisa... Vamos piorar um pouco mais a coisa. Já que você ficou até aqui, você está preparado para
preparado ou preparada para ouvir as coisas, ó, isso que eu vou tratar agora, à época, foi assunto mundial. Se você não tinha nascido na época, tudo bem, eu entendo que se escandalize um pouco as coisas que eu vou falar. Mas se você estava presente no planeta Terra durante o período, você ouviu falar muito disso. Vamos ao caso. Em 11 de setembro de 1998, no Guardian, publicado foi o artigo cunhado de telefones, gemidos e rompimentos, o testemunho de Levinsky. Lendo-se que, de acordo com Mônica Levinsky, ela e o então presidente Bill Clinton tiveram 10 encontros sexuais enquanto ela trabalhava na Casa Branca e 2 depois, quiçá para matar a saudade. Ora que os encontros sexuais geralmente ocorriam dentro ou perto do escritório privado, fora do salão oval, na maioria das vezes no corredor sem janelas, do lado de fora do escritório. E tem um ponto, esse corredor aí é famoso, é o corredor do Kennedy. Tem até naquele filme Marte Ataca, uma cena que o cara leva a mulher lá para um quarto e fala, isso aqui era do Kennedy, aqui que ele trazia a Marilyn Monroe. Kennedy tinha um espacinho dele lá para as suas safadezas. Vamos lá. Durante muitos de seus encontros, o presidente ficou encostado na porta do banheiro, em frente ao escritório, o que, segundo ele disse, a senhora Levinsky aliviou suas dores nas costas. A senhora Levinsky afirmou que seu relacionamento físico com o presidente incluía sexo oral, mas não relações sexuais. Não sei muito se a lei do Japão vale nos Estados Unidos. Em todo caso, como eu disse, é algo conceitual. De acordo com a senhora Levinsky, ela fez sexo oral no presidente, mas ele nunca fez sexo oral nela. Eu acho que o budum era forte. Inicialmente, de acordo com a senhora Levinsky, o presidente não a deixaria fazer sexo oral até o fim. Será que ele estava com receio de que ela quisesse beijá-lo na boca, ainda com um pouco de suco de pica na boca? No entendimento da senhora Levinsky, sua recusa estava relacionada à confiança em não me conhecer bem o suficiente, disse ela. Contudo, durante os 2 últimos encontros sexuais, ambos em 1997, ele ejaculou. Ou seja, isso é amor. Isso é um aviso para a mulher que se recusa a degustar a porra do parceiro. O homem também tem sentimento. Todavia, de acordo com a senhora Levinsky, ela fez sexo oral no presidente em 9 ocasiões. Ela contabilizou. Em todas as 9 ocasiões, o presidente acariciou e beijou seus seios nus. E mais, ele tocou seus órgãos genitais, tanto através de sua calcinha quanto diretamente, levando ao orgasmo em 2 ocasiões. Essa guria era boa mesmo, hein? Teve contatos íntimos com o homem mais poderoso do mundo dentro da Casa Branca. Não foi na Casa da Luz Vermelha, não. E gozou 2 vezes. Ficou só nisso? Me pergunta Miriam Big Pig. Com a palavra o Guardian. Em uma ocasião, o presidente inseriu um charuto em sua vagina. Isso saiu no Guardian, gente. Não vem me encher o saco, não. Em uma ocasião, o presidente inseriu um charuto em sua vagina. Será que era um charuto cubano? E ele enfiou um charuto na buceta dela? E será que ele fumou depois um charuto com notas de xota? Vamos para o grande finale. Em outra ocasião, ela e o presidente tiveram um breve contato de genital com genital. Bem, aí suponho eu que houve sexo. E por aqui... por aqui eu vou encerrar o texto de hoje, que termina o texto do The Guardian, o jornal Guardian, foi publicado. O mundo inteiro discutiu isso na época. O mundo inteiro discutindo isso na época. E a gente tem que entender que o Bill Clinton era um político, ele tinha essas manias do negócio. Você fala, da maconha, eu fumei e não traguei. Ele fez o sexo, ele não queria ejacular. Então, o cara, era... Vou te contar, o negócio do cara é triste, hein? O cara é triste. E a mulher é mais triste ainda, porque, segundo o relato, posteriormente,
o esperma dele teria caído no vestido dela e a mãe dela guardou o vestido para usar em uma eventual situação. Ou seja, o negócio aqui é brabo. E eu lembro a época, na época tinha o programa do Ratinho, a SBT já assistia o Ratinho, era divertido. E o Ratinho falou, pô, essa mulher é porca, hein, meu pô? Gostava de dar uma lavada no vestido? Não. Então, aqui é o ponto que eu quero chegar, que é o uso do sexo como instrumento de engenharia social. Você vê o poder do sexo. O homem mais poderoso do mundo, Bill Clinton, o cara não se conteve. Tinha até a história da gravata, que quando ele usava, tinha uma gravata de uma cor, se era amarela, que era uma gravata que a Mônica Lewinsky tinha dado de presente a ele, e toda vez que ele a utilizava era um código de que ele estava pensando nela. Ou seja, logo mais nós vamos nos encontrar nesse corredor sem janelas da Casa Branca. Ok? Então, a gente tem que entender o poder do sexo, que até o homem mais poderoso do mundo cai em armadilha. O Boris Yeltsin, e olha a situação, a Mônica Lewinsky não dá confiança. Olha como o mundo é atrás, a gente não sabe o que acontece. O Boris Yeltsin foi avisado pelo serviço secreto russo de que aquele promotor chamado, acho que é Kennedy Starr, ele abriria um processo contra o Bill Clinton em função disso. Ele avisou, ele era amigo do Bill Clinton, ele ligou para o Bill Clinton e ele avisou. E o Bill Clinton não levou a sério e falou, isso não vai acontecer, meu. A Mônica Lewinsky jamais trairia a minha confiança. Sexo como instrumento de engenharia social, como instrumento de dominação. Mônica Lewinsky acreditou, cada hora fala de um jeito que... Tem aquele filme O Grande Lewinsky também. Não, é o Grande Lewinsky, Lebowski, acho que é o Grande Lebowski, sei lá. É Lewinsky, tanto faz. A questão não é a pronúncia do nome dela. Chama a Mônica, pronto. Senhora Mônica, o que ela aprontou aí, ela acreditou que por meio disso ela dominaria o homem mais poderoso do mundo. E a questão que à época não foi levantada era qual era o objetivo dela. Vocês perceberam? Ninguém falou nada. Por que ela iria chantagear o homem mais poderoso do mundo? Ela queria dinheiro? O que ela queria? Isso não ficou claro. Lembra-se da famosa frase do Jânio? Forças ocultas se levantaram contra mim. Inclusive tem uma entrevista dele com Maria Gabriela. E a Maria Gabriela fala para ele, que forças ocultas eram? Ele falou, eu nunca disse isso. Eu nunca disse isso, eu deveria ter lido. Isso foi inventado. As forças todo mundo sabia, era o governo norte-americano que estava contra ele, porque o Jânio inventou de flertar com a Rússia. Ele inventou de fazer graça com os russos. Na época era a União Soviética, com os soviéticos. E o governo norte-americano ficou puto da vida. Deu até uma medalha para aquele fascínora do Che Guevara, porco Che Guevara. Então, gente, a gente tem que entender muito isso. Esse programa do Cuesta, claro, o pessoal que se arriscou até que está meio horrorizado, fala, porra, Matheus, você exagera, hein? Mas aqui é o Cuesta verde, cara. Aqui é o Cuesta. E o Cuesta é o Cuesta. Se o Cuesta não for o Cuesta, você vai é outro canal. Então, gente, quando eu falo sexo como engenharia social, você tem que entender como a utilização dele é brava. Ele foi usado indiretamente para atacar o Bolsonaro. Se vocês não viram o desenho, eu vou mostrar mais uma vez aqui o desenho para vocês. Eu quero que vocês se atenham a um detalhe, um pequeno detalhe aqui. Quem que fez esse desenho aqui? Pequeníssimo detalhe. Agora sumiu o desenho aqui. Deixa eu achar. Eu quero que vocês percebam uma coisa aqui. Aqui. Esse é o autor é um tal de Kleber. Olha a mão do Bolsonaro aqui. Gesto
um gesto de saudação nazista. Vocês repararam? Como que eles usam a coisa? Isso é a guerra cultural, é a manipulação da coisa. É a manipulação. Isso é justamente o desenho. Isso aqui, como foi chancelado pelo Pedro Almeida. É a manipulação. É o uso do sexo para quê? Para manipular a opinião pública. Para fazer processo de vitimização de grupos, como os grupos homossexuais, e utilizá-los como ferramenta também. Eles são instrumentalizados, os gays foram instrumentalizados. Isso é um negócio bravo. É igual teve um grupelho vagabundo que se fala humorista, é aquele pessoal, até o Rei Bianchi, esses dias eu estava vendo o Rei Bianchi, eu não sou humorista, sou satirista. Os caras estão até mudando já, vou mudar também, que negócio ficou feio. Esses grupos que se dizem humoristas, aqueles caras que não arranjam emprego e falam que é humorista, que não tem graça nenhuma, fizeram eles se dizem defensores das minorias, isso, coisa e tal, e eles fizeram um filme aí atacando Jesus Cristo, mostrando Jesus Cristo como gay. Ou seja, na visão deles, o gay é uma coisa ofensiva, senão eles não teriam usado. Você vê como eles são tão... Quando eu falei do analfabetismo funcional, do método Paulo Freire, o analfabetismo funcional é uma coisa tão forte que os caras que se dizem defensores das minorias, eles usam as minorias para atacar. Por quê? Porque é assim que eles veem o gay como uma coisa vexatória, uma coisa ridícula. É assim que eles veem. Senão eles não usariam. Eles não usariam. Por que não usam a foto? Eles não usam a foto da mãe deles para atacar os outros. Eles instrumentalizaram a sexualidade para atacar a religião. E parece que os religiosos não prestaram ainda atenção nisso. E, dito isto, eu encerro o programa de hoje. Vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, é a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Vamos para a arrecadação de fundo e os métodos de fundo por via direta e via indireta. Por via direta, indiretos, meus livros aqui, A Máquina da Verdade, ó, nesse livro Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa, pode dar para molecada, que isso aqui é para molecada pegar gosto por leitura, não é para ficar induzindo a comportamentos aí vexatórios, coisa horrorosa aí, mano. Aí tem o meu outro livro, o romance A Saga de Kid Winchester, ele separa os adultos. Esse sim é um livro pornográfico, mas como eu disse, ele não é para instar alguém a pornografia. A pessoa pode até utilizá-lo como objeto de, sei lá, de inspiração, mas o objetivo é contar uma história. Esse que é o objetivo do material que eu desenvolvo, contar histórias. E contar histórias sem afetação. Por isso são livros, querendo ou não, de cunho conservador. Não no sentido de induzir as pessoas a um comportamento conservador, mas no intuito de deixar as pessoas livres para que elas tomem as suas próprias decisões. Na sequência, ao link do curso Fundamentos do Exorcismo, e vamos para a arrecadação de fundos por via direta, o Apoia-se, o canal do meu blog O Mochileiro Místico, o Pix, para você já fazer a sua doação, e o PayPal para os acólitos do estrangeiro. Aí temos o link da Boutique do Cuesta para você comprar sua beca de conservador, coisa e tal. O link do meu álbum de rock em parceria com meu amigo Renato Pop, com letras de Mateus, é The Big Bang Theory, Homens Herbívoros Japoneses, assim. Assista esse programa aqui para você entender a desgraça que está acontecendo no Japão. Essa juventude aí movida a leite de soja. Pelo amor de Deus, cara. Nossa senhora, o negócio tá brabo. E o contato do Cuesta, para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta, coisa e tal, pedir o contato do Naldo. E aí temos o link do grupo do Cuesta no X, o Právida Conservador, e o grupo do Cuesta no WhatsApp, o nosso canal mais próximo de comunicação. Ó. Que nem hoje no WhatsApp eu pus fotos do evento de domingo, lá em Sorocaba. E Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos, ok, gente? E atenção, 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 Denilson, todos os carros. Próximo evento, regras para erradicar os radicais, atrocidades cometidas pelo kirchnerismo.
no sábado, dia 15 de novembro de 2025, às 6 horas da tarde, às 18 horas, no sábado, dia 15 de novembro de 2025, às 8 horas, regras para erradicar os radicais, atrocidades cometidas pelo kirchnerismo. Dito isto, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!